Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos seguir com a nossa programação da semana, né? Fazendo aqui a semana de fim de ano do Mesa de Debates, que já, né, é uma tradição do canal fazer esse tipo de atividade. E para esse fim de 2023, né, para você que chegou agora, nós estamos debatendo, fazendo aí um balanço com diversas organizações de esquerda sobre o primeiro ano, né, do governo Lula, né, do governo Lula 3, né. Essa aqui é a quinta mesa, né, que nós estamos, né, fazendo, e nesta quinta mesa teremos aqui, né, Lucas Gil, né, do PCdoB, Heitor Silva, da Revolução Brasileira, Mauro Marx, né, da Emancipação Socialista, e Chan, da CSR. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, né, vamos começar aqui com a nossa atividade. Cada um dos participantes terá 15 minutos aí para fazer sua apresentação inicial e mais 10 minutos aí para fazer suas considerações finais, quiser aí acrescentar algumas no debate e tudo mais. Então, a sequência de hoje vai ser o seguinte: o Lucas, né, do PCdoB vai começar, né, com 15 minutos, o Heitor, né, a segunda fala, o Mauro a terceira e o Chan, né, a quarta. Então, já pode aí abrir os trabalhos, Lucas, 15 minutos aí de apresentação. Beleza. Primeiramente, aí, boa noite para todo mundo, para quem está aqui presente, os companheiros aqui presentes, e também para quem está nos assistindo. Meu nome é Lucas Gil, faço parte do PCdoB, sou secretário de organização do PCdoB da cidade de São José dos Campos, do estado de São Paulo. Sou professor há praticamente 9 anos, eu sou professor de inglês. Moro na cidade de São José dos Campos. E antes de eu continuar, Guilherme, só para eu confirmar, são 15 minutos, e aí você avisa com quantos, só para a gente poder se situar? Aviso com 10. Perfeito, muito obrigado. Beleza, bom, como vou iniciar os trabalhos aqui, eu espero fazer uma perspectiva do partido, né, do partido do qual eu faço parte, no PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E, obviamente, que em 15 minutos aqui a gente vai fazer algumas iniciações, né, apenas abordagens iniciais desse tema. Espero que os companheiros aqui presentes também elaborem cada vez mais os argumentos aqui colocados, né, transcorram sobre, e aí a gente vai ter também outras rodadas aí para a gente poder continuar o debate, né? Mas gostaria de iniciar aqui dando um, um pequeno panorama do que o PCdoB vê como conjuntura a nível nacional, mundial e tudo mais, mas focando mais aqui no Brasil, a gente precisa perceber, né, como a gente tem uma forte pressão do mercado financeiro, o capitalismo aqui no Brasil hoje se concentra majoritariamente no capital financeiro, né, no mercado financeiro. A gente também tem setores da grande mídia, né, que pressionam o governo, os governos no geral, mas o atual também, para as pautas mais, para uma tendência mais neoliberal. Isso é preciso levar em conta. Precisamos levar em conta também o agronegócio aqui no Brasil, juntamente com o setor financeiro e o setor comercial, com baixo valor agregado, né, ou seja, o setor do comércio, hoje em dia no Brasil, impedem o desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil. Isso é um projeto que se tem de uma burguesia entreguista que temos aqui no Brasil hoje. Né? E também precisamos levar em consideração que, apesar de a gente ter, ano passado, juntado majoritariamente a classe trabalhadora, com um percentual muito pequeno entre a eleição do Lula e a derrota de Bolsonaro, mas mesmo assim uma vitória da classe trabalhadora, a gente percebe que o neoliberalismo, tendo sido derrotado na economia, continua muito forte no campo das ideias. Né? Então, a gente percebe que
isso dentro do governo, fora do governo, na sociedade, nas nossas organizações de esquerda, de direita, o neoliberalismo há de certa forma, uma naturalização de políticas neoliberais. Isso trazendo até com uma ponta aqui já de autocrítica dentro dos movimentos de esquerda como um todo, aqui no nosso país. Isso tudo, a gente mesmo assim conseguiu desenvolver um governo com alguns tipos de avanços, ou pelo menos menos problemáticos do que foram nos governos anteriores, né? O governo golpista de Temer e no governo fascista do Bolsonaro. E com a gente do PCdoB, desde 2021, a gente já vem falando sobre toda essa disputa eleitoral que se teria no passado, mas para além dela também. Então, entendendo o governo Lula hoje como uma frente ampla, amplíssima, com todo o campo democrático no setor burguês e liberal, de se dizer, da democracia, né, nós temos uma frente ampla, amplíssima, que abrange os campos dos mais diversos ideológicos, mas que estão dentro ali de de uma certa democracia, né, liberal, né? E a gente, com esse tipo de governo de frente ampla, surge uma pergunta essencial para a gente, que é como governar com interesses tão difusos, né? Porque a gente precisa perceber que o governo Lula é em si uma disputa interna, né, dentro dele ali, das mais variadas vertentes. E o PCdoB se coloca enquanto uma vertente comunista para a disputa do governo Lula. Né? Bom, o que a gente consegue perceber, então, com esse governo que a gente teve ao longo desse um ano, pelo menos? Né? A gente consegue perceber que existe um crescimento econômico, né? Existe uma tímida geração de empregos com uma qualidade muito baixa. Né? Eu, enquanto professor, percebo o quanto isso afeta, né, a juventude, tanto estudantil quanto que se ingressa no mercado de trabalho nesse momento tão conturbado que a gente vive, né? E a gente consegue perceber que essa qualidade ela é tão baixa, né, que a gente vê os setores privados transformando a educação em mercadoria, né, como era sempre previsto, né, vide o que se faz aqui na educação do estado de São Paulo desde os anos 90 e por aí vai, 80. Então a gente consegue perceber que a qualidade do mercado de trabalho hoje, que a classe trabalhadora se encontra, é muito baixa, o que consequentemente traz também uma maior alienação da classe trabalhadora ao seu emprego. Isso aí a gente pode discutir mais para frente, inclusive o quanto isso pode atrapalhar e acarretar nos problemas de mobilização popular. Mas a gente consegue perceber que, apesar desse crescimento tímido econômico, a gente não teve um crescimento da indústria. Na verdade, o crescimento da indústria de transformação é negativo. E isso é algo extremamente importante para a gente pautar, né, dentro de um progresso da nossa nação brasileira, né, da sociedade brasileira como um todo. A gente tem se empenhado tanto em certas pautas que a gente não percebe que, para que a gente possa, de certa forma, reconstruir o Brasil ou desenvolver um Brasil liberto de suas amarras capitalistas do mundo, né, a gente vai precisar reindustrializar o nosso país. E aí vem uma leitura que eu acho muito importante a gente fazer, que até hoje a gente não teve. A gente tem os setores da burguesia extremamente entreguistas. É uma burguesia que não tem o interesse de desenvolver a soberania nacional, né? Não tem o interesse de desenvolver a indústria brasileira para disputa no mercado afora. Né? Então a gente consegue perceber que durante esse um ano a gente teve um crescimento negativo da indústria. Isso é extremamente prejudicial, tanto para o lado econômico quanto para o lado social. Né? Então, o desenvolvimento econômico em si não se tem quando a gente precisa, na verdade, de um projeto de desenvolvimento, um novo projeto de desenvolvimento nacional, né? Entendendo que
há de se ter uma reindustrialização no Brasil. Vide aí o que aconteceu nesses governos entreguistas que venderam as nossas estatais, né, a preços de banana. Isso todo e qualquer governo neoliberal de fato o faz. E esse governo Lula não foge dessas amarras neoliberais, infelizmente. E aí que está, eu acho que esse debate torna interessante, justamente porque a gente do movimento comunista como um todo, um movimento que busca a sua emancipação, né, e a sua soberania nacional do Brasil, a gente, eu acho que há um momento, nesse momento, há de se ter uma unificação do nosso movimento, né, uma organização, uma reorganização e uma reestruturação, onde a gente busque convergir nas ideias. Temos muito o que divergir, isso é verdade. Assim como temos que apontar os lados negativos que assim ocorrem e também reforçar os pontos positivos que também ocorrem. Porque não só de desenvolvimento para baixo, né, foi esse governo, como a gente teve ali pelo menos algumas barragens de alguns problemas, né, como a própria retirada do Fundeb dentro do arcabouço fiscal que o Haddad colocou ali, né, e entre outros assuntos que eu acho que a classe trabalhadora demonstra a sua necessidade da organização popular, né, e a gente percebe que o que a gente busca, né, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é pensar o que a esquerda brasileira pode desenvolver de fortalecimento para uma emancipação. Né? Porque uma coisa é muito certa, a gente precisa perceber que o Estado brasileiro é um Estado burguês. E como tal, né, um Estado burguês que tem ali a sua composição no legislativo, no judiciário e também no executivo, com certeza não vai sair dali uma revolução brasileira. Então a gente não pode esperar dessas lideranças políticas algo tão revolucionário quanto uma revolução socialista brasileira. O que eu vejo é que a gente tem três lutas muito importantes. E estes que estão nas instituições burguesas podem travar muito bem essa luta dentro das instituições. Lembrando que são instituições burguesas e, portanto, vão ter as suas limitações. Digo isso no sentido de que esperar dos nossos parlamentares, dos nossos executivos, algo tão brutal como o levantamento popular para ir para as ruas é algo que beira o idealismo, inclusive. Então, eu acho que há de se ter um consenso a nível popular. Né? Como eu havia dizendo, para mim, né, para a nossa organização, para o PCdoB, a gente percebe que existem três lutas importantes a serem travadas. Né? A luta institucional, a luta de massas e a luta ideológica. Na luta institucional, a gente conseguiu barrar o neofascismo brasileiro. Mas na luta ideológica, a gente continua perdendo. E se a gente fica se degladiando dentro das nossas próprias bolhas, de nada vai adiantar. Acho que a gente precisa entender até onde a gente pode ir para convergir. E esse é o momento que a gente vive hoje, né, de uma conversão para o desenvolvimento nacional. E aí eu jogo aqui para o debate, né, uma questão, uma pergunta aqui para finalizar, já concluindo aqui a minha fala. Como que as organizações podem, e aí eu incluo todas, né, as que eu faço parte, todas as organizações de esquerda, principalmente as que se dizem revolucionárias, as que se dizem radicais, quais são as nossas propostas que a gente pode levar para além de pautas ainda num campo das ideias? Como que a gente pode concretizar nesses 3 próximos anos, por exemplo, né, tendo aí uma perspectiva a curto prazo, né, quais são as tomadas que a gente deve ter? Fica aqui a pergunta para os meus companheiros aqui também dissertarem um pouco, e com isso encerro o meu discurso inicial aqui. Muito bem, Lucas. Você tem 3 minutos ainda para falar, mas se você abrir mão dos 3 minutos, a gente segue aqui o debate, né? Então, Pode deixar. pode deixar? Então,
Perfeito, maravilha, então. Então, agora aí para o segundo participante aí da noite, o Heitor Silva, né, da Revolução Brasileira. Então, Heitor, 15 minutos aí, né, de fala, né, para se apresentar, né, para aqueles que ainda não te conhecem Uhum. e, né, fazer sua exposição sobre o balanço aí do primeiro ano do governo Lula. Bom, boa noite, né, a todos os parceiros aqui que nós estamos debatendo, o nosso internauta que está acompanhando. Muito bem, né? A fala, a fala que me antecedeu, né, coloca a questão da concretização de uma plataforma, né? Eu acho que isso eu vou aproveitar o segundo tempo para estabelecer algumas coisas que a gente acha que são possíveis e razoáveis no atual momento, né? Vou primeiro tentar caracterizar, né? Já que o nosso tema é o primeiro ano do governo Lula, né? Do terceiro Lula, então a gente tentar fazer uma caracterização. Eu sou Heitor Silva, sou militante da Revolução Brasileira, sou economista, ninguém é perfeito, né? Sou pesquisador bolsista da Fiocruz, né? E trabalho na temática de violência armada, seus efeitos sobre a saúde. Muito bem, sobre o governo Lula. Né? Pode parecer uma frase de efeito, mas eu vou depois tentar trazer as provas. Né? O governo Lula é um governo adequado ao atual momento do capitalismo. Ponto. Né? Por quê? Porque nós temos um decréscimo da burguesia nacional. Ela tanto decresce do ponto de vista da composição do capital nacional, como do ponto de vista também, uma coisa decorrente da outra, né? Do espaço que ela tem político, de condução da sociedade. Né? Isso hoje em dia está na mão do agronegócio. Né? Basta dizer para vocês que o presidente da Fiesp, a ex-poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, não é mais dono de indústria. Isso mostra a decadência. Né? Isso é um processo de longo curso que começa no governo Collor, com a exposição da indústria nacional a concorrentes, né, estrangeiros. E a gente tem a quebra dos acordos que remonta ao governo JK, onde as multinacionais se associavam a empresas brasileiras para suas produções. Né? Um exemplo mais claro era na indústria automobilística, onde quem trazia o vidro era uma empresa brasileira, quem produzia a lona de freio, o disco de freio, era uma empresa brasileira, amortecedores, enfim, né? Toda uma cadeia. Essa cadeia foi por terra, porque com a revolução técnico-científica, o custo de transporte barateia imensamente, e aí você começa a trazer componentes de outras regiões, levando a um decréscimo da indústria brasileira. Com isso, a gente tem desemprego, achatamento de salários e também, e aí você tem uma rodada mundial do neoliberalismo, né, que são a perda dos direitos. Né? Esses elementos nós sempre chamamos do petucanismo. A Revolução Brasileira sempre chamou isso do petucanismo, porque ficava ali um revezamento entre PT e PSDB e, no final, essa estrutura não se mexia. Para nossa surpresa, entra a extrema-direita e mantém os mesmos elementos, né, que o liberalismo de esquerda já tinha trazido. A diferença, né, para não dizer que a gente também não percebe diferença nenhuma, é claro, o PT traz uma caridade cristã, né, nos Bolsas Família, nas mais variadas bolsas possíveis, mas que não mexe na essência. Né? Vamos lá. E do nosso lado, né? Só para antes de falar do nosso lado, da esquerda revolucionária, do seu papel, vou dar um dado, só para situar o que eu estou dizendo. Em julho de 2023, 74,1% do PIB, para o nosso internauta que não conhece muito esse economês, PIB é uma medida de riqueza nacional, uma forma de você medir tudo que é produzido no país. Então, 74,1% do PIB brasileiro hoje está relacionado à dívida interna.
A dívida interna hoje equivale a mais de 70% do que a gente produz. E aí, vamos lá. Por que a gente chega nesse ponto? A gente chega nesse ponto porque essa burguesia que perdeu seu espaço, perdeu suas fábricas, né, vendeu para multinacionais, foi para o setor financeiro e ela precisa ser remunerada, ela precisa manter o seu status quo. E como é que ela mantém? Através de uma taxa de juros que é a maior taxa de juros dos países minimamente desenvolvidos. Então, você vai remunerando, né, as custas de fazer escola, as custas de fazer creche, as custas de segurança pública, né, de compra de equipamento. Então, é isso. Agora, como é que a esquerda revolucionária fica nisso? A esquerda revolucionária abriu mão de ser vanguarda. Por quê? Porque, à medida em que ela mergulha na política institucional, ela fica atravessada por um eleitoralismo. É eleição de 2 em 2 anos nesse país. E como é que a gente forma quadro? Como é que a gente estabelece trabalho de base? Se a gente só sabe pedir voto para eleição. E aí, quando não está fazendo isso, né? Que aí você tem eleição, tem mais 2 anos. Aí está ocupando os cargos do Estado. Os melhores quadros acabam indo para ocupar as estruturas do Estado. E aí quem é que fica na base fazendo o trabalho? Né? E, por outro lado, o mecanismo clássico da esquerda revolucionária, de pressão, de transformação, que é o sindicato, que é o trabalho direto com a classe trabalhadora, foi deixado de lado para uma judicialização das causas. Né? O sindicato fazia greve. Historicamente, o sindicato ele se estabelece no cenário político e tem vitórias através de greves. Não é através de levar a luta para o Ministério do Trabalho. E é isso que a gente tem visto. E aí o que a gente tem? Uma classe trabalhadora desarmada. Exemplos, a CUT. Qual é o papel da CUT hoje? É o tempo todo ficar ali. O principal diretor hoje de qualquer sindicato cutista é o diretor jurídico. Vê se isso tem cabimento. Né? O MST está aí preocupado com papéis na Bolsa. Agora vê se o Movimento Sem Terra, a principal pauta dele é se os papéis dele na Bolsa estão se valorizando ou não. O MTST do Boulos, em vez de estar fazendo ocupação de prédio, né, de terrenos, está atrás de financiamento para prédios que já foram ocupados anteriormente. Assim, que classe trabalhadora que a gente vai conseguir construir capaz de ser dona dos seus destinos? Esse é um problema. Né? E aí, quem é que... A esquerda sempre foi, a esquerda revolucionária sempre foi quem organiza a indignação do povo. Agora, se a esquerda está preocupada com ocupação de cargo, com disputa eleitoral, quem é que organiza a indignação? Não existe espaço vago na política. Entrou a extrema-direita vai e organiza essa indignação. E isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Repare, em todos os lugares do mundo, quem é que tem perdido eleições? Os liberais, que praticamente desapareceram no Brasil, foram tragados, né? E a social-democracia. E quem cresce? A extrema-direita. A gente precisa denunciar os limites dessa esquerda banguela. Eu digo com a esquerda banguela porque é uma esquerda sem dente para morder a burguesia. E aí a gente tem, aí no campo do PT, especificamente aí, fechando já um ano de visão do governo do PT, os petistas dizem o PT refém do Centrão, como se o problema fosse esse. Né? É verdade. Tem algumas evidências. Por exemplo, o presidente do Banco Central não conseguiu baixar a taxa de juros, não consegue colocar esse debate. O agrotóxico, o tamanho da bancada agrária hoje, do latifúndio, vamos falar a verdade, se achar de agrobusiness, isso é conversa da Globo. Isso é latifúndio. Foram 103 liberações de agrotóxico no ano de 2023. 103. Nós não estamos mais falando da extrema-direita, não. Quem quiser, esse dado está no blog do Pedlovski, que é um professor da UENF, que acompanha isso com muita precisão. Outro dado,
25% dos alimentos vendidos em supermercado tem agrotóxico. Agrotóxico também é conversa fiada. A palavra correta é veneno. A reforma tributária. Saiu uma reforma tributária que só serve para o empresário. Por quê? Porque ela simplifica. Ela simplifica a forma de cálculo, e que é bacana, que é importante. Isso também ajuda o microempresário, o pequeno empresário, né? Mas isso é uma pauta da burguesia. A pauta da classe média, por exemplo, que seria a taxação dos ricos, porque a taxação dos ricos abriria espaço para a redução do imposto de renda, né? Eu estou aqui em casa, nós somos 2 professores, eu e minha mulher, né? Minha mulher trabalha em 2 empregos, numa escola técnica e numa universidade privada, paga 27,5% do imposto de renda. E alguém fica rico sendo professor? 27,5%. E aí a gente tem os desafios de como é que um governo que se diz popular pode ser empurrado para outra posição, que eu vou deixar para o segundo bloco. Mas só antes de terminar minha fala, dados de hoje, coisas que aconteceram hoje. Privatização na transmissão de energia, né? A China entrou com 18 bilhões de reais nesse bloco da privatização. A Espanha e uma empresa brasileira levaram 3,7 bilhões. Ou seja, hoje a China tem 16 mil quilômetros de linha de transmissão no Brasil. Isso é um governo que não tem a preocupação, né, com a sua segurança energética. Como é que você pode ter segurança energética se os 16 mil quilômetros estão na mão do capital que não é nacional? Né? Reparem, disso não difere em nada do governo Bolsonaro, que vendeu partes imensas de blocos no pré-sal para os chineses também. Então, a gente acaba vendo que, apesar das diferenças claras, eu trabalho na área da saúde, estou na Fiocruz, né? Percebo claramente que tem diferenças, mas no conjunto da política econômica tem muita semelhança. Acabei. Perfeito, então assim como o Lucas, né, você tem mais 3 minutos aí de uso de fala, se você quiser, né, usar, né, pode usar, senão a gente toca o barco e manda aí pro Mauro. Eu vou fazer igual o Lucas também, vou deixar esse tempo, vamos acumulando aqui uma gordura para depois a gente fazer um bom debate aqui. Beleza, então. Beleza, se vocês estiverem de acordo, maravilha. Então, agora é a vez do Mauro, né, da Emancipação Socialista, fazer aí o uso da fala de 15 minutos, né, para poder, né, se apresentar e, né, fazer sua análise. Então, Mauro, fique à vontade. Beleza, Guilherme. Conseguindo me ouvir bem? Tranquilo aí? Tranquilo. Então, uma boa noite a todos os companheiros. Agradecer bastante o convite do mês de debate, que nós somos parceiros da luta aí, né? Estamos sempre acompanhando. A Emancipação Socialista agradece. Eu sou Mauro, sou também professor, acho que é uma característica comum aqui nos debatedores, né? Eu moro em Pernambuco, no Agreste Pernambucano, atuo na rede federal, e é um privilégio, né, estar aqui debatendo esse tema. Acho que temos que nos educar também, acho que a iniciativa é incrível aqui do site, né? No sentido de sempre construir avaliações, debates, trabalhar a contradição entre os grupos, não é? É uma forma da gente realmente crescer, avançar, né? Se criou um mito no tempo anterior aí de que a gente não deveria responder ao bolsonarismo, por exemplo, né? Que é um mito praticamente patético, né? Ou seja, deixar os caras livres.
Evidentemente, devemos não divulgar, era correto não divulgar algumas coisas, óbvio, né? Mas o debate, o combate de ideias, e evidentemente, especialmente nas ruas, é decisivo, né? Claro, vivemos um tempo também de inflexão, acho que partimos também desse elemento para entender um governo nacional aqui, né? E esse um ano que se completa em seguida, né? Vivemos um tempo de dificuldades no campo ideológico, na consciência dos trabalhadores, é um refluxo médio importante, embora não tenhamos uma derrota da classe trabalhadora, uma derrota histórica, não entendemos dessa forma, que tenha ocorrido nos últimos anos. No entanto, temos um período difícil, conturbado, e de regressão de muitas questões que era mais simples, digamos assim, para nós, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, né? Esse terreno também permitiu que a extrema-direita galgasse um espaço, não só aqui, né? Um espaço, como nós sabemos, internacional, em todos os continentes. Então, isso não é por acaso. No caso brasileiro, especificamente, essa extrema-direita ela se coloca também como um elemento de forma hipócrita, mas como um elemento antissistêmico, porque ela tem espaço para isso. Não é à toa. Porque o crescimento político não se dá apenas pelo mundo das ideias, né? Naturalmente, eles nadam, eles atravessam uma realidade objetiva. Então, a extrema-direita tem realmente um espaço objetivo no apodrecimento da República Brasileira. No apodrecimento. E esse antissistêmico, o antissistemismo hipócrita, leva, inclusive, à negação não só dos aspectos apodrecidos, mas das liberdades democráticas, do passado autoritário, que a saída é uma revolução conservadora, que, felizmente, o Bolsonaro não conseguiu fazer. Não teve base e condições para isso, mas desejava fazer. E tomara que o Milei, por exemplo, não faça aqui na Argentina. Na verdade, eles não conseguem fazer, mas está no projeto. Na verdade, a extrema-direita não conseguiu ainda ter um espaço para isso no contexto internacional, também uma verdade. Eles não conseguiram aplicar plenamente o seu programa em nenhum país, salvo engano, né? Salvo engano. E, justamente, essa alternância tucanos e petistas e seus aliados, a sua frente ampla, que sempre foi ampla, não foi só agora, né? Talvez dê lugar à alternância de uma extrema-direita mais clássica e essa frente ampla. Talvez seja isso. Na Argentina, está demonstrando isso, né? Essa alternância direita, extrema-direita e esse setor que se aproxima de uma ideia de um... Assim, é tão difícil definir, companheiros, se é um social-liberalismo, se é uma esquerda pragmática, uma esquerda tradicional, uma esquerda eleitoral. É um conceito, confesso, difícil. Mas, enfim, que é adversária eleitoral da direita e da extrema-direita. Isso pode acontecer aqui. E acho que esse é um debate para iniciar um pouco a pensar sobre esse um ano. As práticas do governo Lula, nesse um ano, eles ajudam a derrotar os resquícios da extrema-direita no Estado e nas ideias, como o companheiro Lucas colocou, nas ideias neoliberais que estão na média da população e mesmo da militância, e, em certo sentido, é adequado, a ideia do eu sou empreendedor, eu vou, né, me fazer por mim mesmo, o Estado é malvado, o Estado é meu inimigo, o que não é uma verdade absoluta, mas também é uma mentira absoluta. O Estado burguês é nosso inimigo. Não defendemos privatizações, óbvio, isso é outra coisa. Mas o Estado burguês é nosso inimigo, não temos dúvida disso. Certo? Nós defendermos as liberdades democráticas, sempre defenderemos, não quer dizer defender o Estado como um todo. Né? E a esquerda tradicional, que está no governo hoje, com a sua frente ampla, amplíssima, cada vez mais ampla, né? Ela tenta salvar a República apodrecida. E acho que aí eu volto à contradição anterior. A extrema-direita ela é antissistêmica, hipócrita, e faz uma crítica à República apodrecida com uma resposta ultraconservadora, ultra-reacionária, muito mais que conservadora, reacionária. E a esquerda busca salvar, em tese,
um navio que está afundando, ou que está muito mal. Não sabemos se vai afundar ou não. Só que uma crise passa por décadas, companheiros. Qual será o desfecho da República Brasileira? Qual o desfecho? Até onde vamos? Né? E volta a pergunta. Este um ano do governo Lula está fazendo avançar a luta contra alguns falam neofascismo, o companheiro Lucas falou em fascismo de forma direta, ou a extrema-direita mais tradicional. Nós entendemos que não. Entendemos que essa prática de governo, já conhecida no governo Lula 1, Lula 2, e talvez aprofundada no terceiro mandato, e muito pressionado por um Congresso realmente mais conservador e mais reacionário que os congressos anteriores, mas essa opção de bom mocismo, essa opção da conciliação de classes, dos pactos, dos acordos de não agressão e de colaboração, não ajudam em nada a derrotar o bolsonarismo. Pelo contrário, e vejam o caso da Argentina. Alguns poderão dizer, puxa, olha o caso da Argentina, vamos cuidar. Se nós não cuidarmos, volta, o Bolsonaro não vai conseguir, certamente que não, mas uma outra figura do campo do bolsonarismo, pode ser o cara de São Paulo, ou outro cara qualquer. Essa é uma possibilidade de raciocínio. Outra possibilidade é que a gestão, para tentar salvar as migalhas da República apodrecida, prepara o caminho para o retorno da extrema-direita. Essa é uma outra lógica. Então, são duas lógicas que eu acho que também perpassa o debate aqui. Nós entendemos a segunda, nós defendemos e avaliamos pela segunda hipótese. Os caminhos do governo Lula preparam o caminho da extrema-direita. Claro, ninguém tem a bola de cristal, não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 anos, e nem sabemos se o regime vai se manter por mais 2 anos. Tudo é possível, tudo é possível. No campo da política e das contradições, são gigantes no país, né? Tudo é possível. Agora, o que talvez salve o governo Lula é que ele pode dizer que pelo menos ele é menos ruim em alguns pontos do que o Bolsonaro. O que convenhamos, companheiros, é muito pouco pelo que nós precisamos e pelo que nós merecemos. Quando eu falo nós, a classe trabalhadora, a juventude, o povo trabalhador, o povo oprimido. É muito pouco o que o Lula oferece. Não é à toa que a última pesquisa, claro, pesquisa é uma coisa muito frágil, mas uma porcentagem, quase 60% da população pesquisada, entende que Lula poderia fazer um pouco mais, ou poderia fazer mais do que fez. Né? Mas a opção qual é? É o pacto. Puxa, mas é o Congresso, Mauro. O Congresso está louco, ele é reacionário. Mas quando você tem um adversário, você faz o pacto com ele, faz colaboração com ele, ou você enfrenta o adversário? Essa é a pergunta, companheiros, que talvez o debate possa tentar esclarecer aqui, se possível. 5 minutos. Nós enfrentamos o nosso adversário, evidentemente de forma inteligente, não de forma doida, né, evidentemente, com as nossas armas e com as nossas possibilidades, ou nós vamos para o pacto e para a colaboração com o inimigo ou com o adversário? Lula faz a segunda hipótese. E não vamos tornar pessoal, não é o Lula, né? É a concepção desse movimento político que esteve em Lula 1, que esteve em Lula 2 e que se mantém. Aí os companheiros falam, não, mas a conjuntura é adversa, que nós concordamos em certa medida. Mas, companheiros, vamos ser honestos intelectualmente, por favor. Não é um problema de conjuntura. É uma concepção de governo. É uma concepção. Então, a conjuntura pode estar um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. A concepção, a grosso modo, é a mesma. O jeito de governar é o mesmo, é muito semelhante. É óbvio que uma conjuntura mais favorável, talvez o governo, vamos ser justos também, o governo poderia tomar alguma medida mais progressiva, uma conjuntura mais favorável. É possível, não vamos negar isso. Mas seriam migalhas. Olha o que nós tivemos nos governos anteriores, olha o que foi o governo Dilma. E havia uma situação mais favorável, não tanto no governo Dilma, na segunda gestão, mas nos anteriores havia uma situação no Congresso, por exemplo, bem mais favorável. Então, esse pacto, a conciliação
governar com a burguesia e atender, a grosso modo, os interesses desse setor, vai nos levar para o buraco cada vez mais. Porque talvez em algum momento, companheiro Lucas, a economia pode ir para o buraco. Olha a Argentina. E se a economia for para o buraco, nada vai nos salvar. Quando a economia for para o buraco, não adianta chamar o povo para a rua, como chamaram para defender a Dilma, que infelizmente não foi possível salvá-la. Porque quem é que ia lutar pela Dilma? Por um governo como aquele? Um governo realmente, especialmente no período último do governo, neoliberal. E nem mais governava, na verdade, totalmente aprisionado pela conjuntura, pelo Congresso, pelas contradições que nós vimos ali em 2015, 2016, não é? Que explodiram no impeachment, que foi sim um movimento reacionário. O impeachment foi um movimento reacionário. No entanto, não dá para dizer que a vítima é totalmente inocente, né? Ela colabora, porque é política. Ainda não é um crime comum, companheiros, não é um estupro ali, né? Ali é uma questão política, não é? E o Temer, golpista, como disse o Lucas, bom, foi uma escolha. Hoje o golpista pode ser o Geraldo Alckmin. Na verdade, muitos golpistas estão no governo Lula, são queridos, se beijam, se abraçam, não é? E os trabalhadores esperam. Vou concluir aqui para também não vencer todos os argumentos na primeira fala, né? E os trabalhadores esperam muito mais, entendo eu, do governo Lula. Eles entendem que a situação é difícil, entendem o risco do Bolsonaro, mas até quando vai ser a paciência, companheiros? Até quando a economia vai dar uma resposta razoavelmente estável, eu diria, para dar alguma gordurinha ao governo? Até quando? São questões. Quando a vaca for para o brejo, não adianta chamar o povo para a rua. Acho que essa também é uma lição histórica, né? Nos últimos tempos, companheiros, tá bom? Então, inicialmente era isso. Vamos seguir o debate aí. Só para dar uma esquentada. E saúdo mais uma vez os camaradas aqui presentes. Muito obrigado, Mauro, pela intervenção. Agora vamos aí na última parte do nosso primeiro bloco. Tá tão bom aí que, que não tô vendo nem o tempo passar direito, né? Então tá muito legal a live. Então, a última parte aí é com o Chan da CSR, né, para fazer o uso aí dos 15 minutos ou não, né, da sua fala, né? E então o Chan pode começar aí a falar. Então, olá, colegas, companheiros, novamente agradecendo o Guilherme, né? A importância do canal, né? Eu tenho acompanhado há algum tempo e a gente tem conversado, o Guilherme tem acompanhado algumas atividades que a gente tem desenvolvido, né, Mauro? Que é do movimento da Frente Socialista Revolucionária. Então, a gente tem uma parceria aí dentro daqueles princípios, né, da democracia operária, socialista, e é necessário um canal como esse. Para nós, mais importante ainda, né, nós somos um pequeno grupo, né, de trabalhadores da educação, eu também sou professor aqui no Paraná, então vocês imaginem o cenário, né, desse último período, né, e a gente, inclusive, né, se organizou com os setores mais precarizados, explorados da educação, o PSS, né, durante a pandemia, a greve pela vida, a tentativa de retorno às aulas sem vacina, as mortes nas escolas, a gente se confrontando contra a direção da APP Sindicato no Paraná, que não fez greve contra os governos que estabeleciam esse tipo de política, né, que era a continuidade da política de extermínio, né, sanitário, da política de extermínio, de nenhum tipo de garantia sanitária, ameaçando a vida da classe trabalhadora. Então, a gente vem dessa trajetória, estamos nessa luta e nos reivindicamos, né, socialistas, revolucionários, né, e queremos ser consequentes com isso, somos um pequeno grupo, e a oportunidade de debater, como é o canal aqui, né, a oportunidade de a gente apresentar as nossas perspectivas aqui no Paraná e a luta de um setor da educação que luta contra o governo Ratinho Júnior, do PSD aqui no Paraná.
Eu gostaria de começar também colocando que eu acompanhei as falas agora é o 5º dia, se eu não me engano, as falas de todos os dias, né, desde o Mauriase, Vera, Plínio, outros camaradas das outras organizações, e eu achei muito produtiva a discussão. Né? O balanço do primeiro ano do governo Lula é um balanço de expectativas e frustrações. Um setor organizado da classe trabalhadora, muito combativo, que transformou suas lutas durante o governo Bolsonaro, né, depositou um voto combativo no governo Lula. Né? Esse setor, inclusive, tem aquela representação simbólica da subida da rampa, né, que tem os povos indígenas, o carrinheiro, né, o trabalhador com necessidades especiais, né, a indígena, né, a mulher, né, então aquela expectativa de uma mudança profunda, né, que vamos entregar ao nosso país depois de um governo, né, de extrema direita, que destruiu todos os direitos, aprofundou a perda dos direitos, que desde o golpe, desde Temer, né, então nós vamos retomar o país, né, para o interesse do povo e da classe trabalhadora e a juventude. Né, essa expectativa, infelizmente, foi frustrada, né, e um conjunto da classe trabalhadora começa a ficar muito desconfiado. Então, as falas dos camaradas, né, que mostram claramente, nitidamente, né, que é um governo que não atendeu o voto de transformação social. Claro que isso também tem implicações, né, imaginar que o voto dentro da democracia burguesa poderia mudar radicalmente as estruturas, né, conservadoras, atrasadas e reacionárias, né, que inclusive acabou, né, gestando, né, esse grupo neofascista de extrema-direita que é o bolsonarismo, né, que consegue unir tudo que tem de atrasado, conservador e reacionário, muito violento. Não é por acaso, né, que se unifica com setores milicianos, né, que é a própria degeneração daquilo que já era muito ruim, que é a própria polícia e a segurança pública, protetora dos grandes proprietários de terras, latifundiários e setores da burguesia. Então, a expectativa de mudança contra esse grupo não aconteceu. Né? A gente fala, por exemplo, que hoje nós temos um genocídio na faixa de Gaza, na Palestina, né, de mais de 25 mil pessoas mortas, palestinos mortos. Mas não se fala e cada vez mais se distancia, as instituições vão tentando conciliar, fazendo o discurso da defesa da democracia burguesa, apodrecida, né, não retoma a discussão de que o governo Bolsonaro patrocinou diretamente em torno de 400 mil mortos, e indiretamente mais de 700 mil mortos na pandemia. Né, isso é gravíssimo. Né, deveria ter a primeira ação, uma mobilização popular pela prisão imediata, né, de Bolsonaro e todos os responsáveis nesse período. Né, por isso que a gente pode ter uma discussão que é verdade, o Estado não era fascista, né, o bolsonarismo conseguiu transformar o Estado brasileiro num Estado diretamente fascista, mas era um grupo neofascista com todas essas implicações. Né, aumentou a política de extermínio da juventude, combinada com uma política genocida de eliminação da classe trabalhadora a partir da ruptura de qualquer proteção sanitária durante a pandemia, instigou, né, de forma brutal, né, a perseguição dos povos indígenas, quilombolas, desde a primeira campanha dele em 2018, né, instigou a violência desses grupos, instigou o armamento legal e ilegal de setores, né, da extrema-direita, sejam eles ligados ao campo ou à cidade. Então, é um problema grave. Né? E o que o governo Lula fez?
né? A gente tem como exemplo, inclusive, a tentativa do golpe de 8 de janeiro. Sei que muitos camaradas dizem, não é golpe, né? Foi uma coisa frustrada, foi uma tentativa caricata de tentar, né, questionar as instituições da democracia burguesa, da Constituição de 88. Mas ali, mesmo que tenha sido frustrada e não tivesse correlação de forças, né, ela foi uma tentativa, né, de setores para, né, questionar não só o próprio governo Lula, como as instituições burguesas, STF, Congresso Nacional, né, tentando, inclusive, né, instigar setores das Forças Armadas para a tentativa de estabelecimento, né, de uma garantia da lei e da ordem, para, né, a partir da transferência provisória do poder, né, tentar um golpe institucional, seja via militar ou, né, usando qualquer outro procedimento. Ele foi frustrado, mas aconteceu, né, e passando por tudo isso que a gente passou do governo Bolsonaro, né, o que o governo Lula faz, né, indica o Capelli e Flávio Dino, né, por uma intervenção institucional de conciliação com todos os agentes golpistas, né, onde deveria ser a mão forte do povo e da classe trabalhadora contra o golpe, a partir da representação do governo de Lula, houve homenagens a oficiais da Polícia Militar de Brasília, né, o próprio José Múcio, ministro da Defesa, figura totalmente questionável, de trajetória da Arena. Ele tem a trajetória da Arena, passou pelo PFL, foi um ativo elemento da extrema-direita, ele é ministro da Defesa, né? Quando ele dava declarações que as manifestações eram pacíficas, eram familiares de militares na frente dos quartéis, e que nada aconteceria, né? Então, esse é o elemento, além de não ter uma posição ativa contra o bolsonarismo, já no primeiro dia do mandato, né, a composição do governo é o chocar de serpentes golpistas, né? Então, você tem o José Múcio, depois, né, o acordo com Arthur Lira e o Centrão, que resulta na composição de um governo, né, com a presença dos nossos inimigos da classe trabalhadora e da juventude, né? Presença do União Brasil, né? A presença de setores latifundiários do MDB, a presença do PSD, no caso aqui do partido do Ratinho aqui no Paraná, mas a presença do PSD no ministério, nos ministérios do governo Lula, né? A presença da miliciana, né, que ficou até a metade do ano no turismo, né, do Rio de Janeiro, né? Então, como que você vai combater um inimigo se você tem um inimigo, né, dentro de casa, conciliando com ele de toda forma e todo tipo? Então, quando a gente faz essa discussão com um setor combativo, organizado, é a frustração. Ele vê que isso é alimentar condições desfavoráveis para o processo de crise econômica política do capitalismo no próximo período. Isso quer dizer, é a reedição piorada do golpe do período anterior. É piorada, que as condições de polarização mundial com a extrema-direita e com o imperialismo, a intensificação das guerras e intervenções militares no mundo, né, coloca a gente num cenário muito pior do que o último golpe institucional civil parlamentar, né, contra a Dilma, né? Então, a própria Argentina é a expressão do que provavelmente possa acontecer de forma muito específica e particular no Brasil. Por isso que também é uma apreensão muito grande os acontecimentos na Argentina, né? Hoje teve o relato já da política da motosserra do Milei, né, desvalorizando o peso, aumento de 30% dos preços, né, a ampliação, né, da inflação histórica, que a maior nesse momento, depois de 35 anos,
né? Então, quer dizer, e é também a política de que, se a classe trabalhadora e a juventude sair na rua, haverá repressão, né, violentíssima contra os movimentos sociais. Então, se veja, nós estamos vendo um outro momento. E o governo Lula, com o voto e a expectativa da classe trabalhadora, jamais deveria estar fazendo esse tipo de composição nesse momento. Lembrando lá o ministro da Agricultura, né, o Carlos Fávaro, no momento que o MST sofre uma perseguição da extrema-direita no país, o próprio ministro Carlos Fávaro diz claramente que é contra a mobilização do MST e a luta contra a reforma agrária. Né? Então, faz parte do governo Lula. Né? Então, é princípio, e não é uma questão moral, mas é uma questão da luta de classes, né? E daí subordina a questão moral, que nós não podemos nem compor e nem apoiar um governo desse, né? Que tem a extrema-direita dentro do próprio governo. Né? O que nós podemos, né, e devemos, né, dizer honestamente para aqueles que confiam no governo Lula que nós, da nossa parte, nós não confiamos, mas que podemos ter tarefas comuns. Né? E quais seriam essas tarefas comuns? Né, que podemos desenvolver com aquele trabalhador, aquele jovem, né, que trabalha, milita e que não tem nenhum cargo no governo, não recebe dinheiro do Estado burguês ou dos partidos que estão no governo. Né, um trabalhador, um jovem honesto, que queira lutar pelo socialismo e pelos seus direitos. Né, que a gente faça o quê? Uma campanha unificada pela ruptura do governo Lula com a burguesia, os golpistas e a extrema-direita. Que a gente rompa, né, com a política de colaboração com o imperialismo que passa pelos compromissos de pagamento da dívida interna, da dívida pública, que promova a plebiscito popular para revogar todas as reformas. Apesar do governo Lula não querer fazer isso. Né? E nós temos que dizer claramente quando não faz. Né? Que a gente tem que ter uma política ativa anticapitalista. Que a gente tem que ampliar e criar comitês populares de abastecimento, onde você leva a comida diretamente das pequenas famílias produtoras e o MST e produtores diretamente para a cidade, fazendo concorrência estatal contra os grandes supermercados, hipermercados. Né? Medidas anticapitalistas que você ataque, né, os atravessadores, aqueles que encarecem os alimentos na cidade. Então, para concluir, né, eu acho que mesmo aquele que ainda tem expectativa no governo Lula, é possível tarefas. Se nós podemos fazer essas tarefas em comum anticapitalistas, né, sendo que nós, né, temos uma posição independente, né, de independência política e de contra-conciliação de classes, né, temos interesse, mesmo assim, aqueles que têm expectativa no governo, de desenvolver tarefas anticapitalistas que fortaleçam o campo do socialismo. Então é isso na primeira etapa e vamos ao debate. Obrigado, camaradas. Muito bem, Cham, né, agradecendo aqui a sua intervenção, né, e vamos aí para o segundo bloco, né, de segunda rodada aí de intervenções, né, e também da consideração final, né, de cada participante. Então, né, lembrando que a regra aí, né, do debate, né, cada membro aí da mesa vai ter 10 minutos aí de intervenção, né, e considerações finais. Então, repetindo aqui a rodada, né, primeiro vai o Lucas, depois o Heitor, terceiro o Mauro, aí termina com o Xan. Então, Lucas, pode fazer o uso aí dos 10 minutos seu. Beleza, muito obrigado. Gostaria já de iniciar aqui, então, com
com um agradecimento, né? Eu acabei não agradecendo no início, mas deixo aqui o meu agradecimento para o Guilherme, para o Mesa de Debates, que eu acho que sempre que eu já participo já há algum tempo aí, né, de alguns debates aqui no Mesa de Debates, então gostaria muito de agradecer e concordar aqui com muito o que foi dito, né, com os demais aqui da mesa, né, eu acho que é muito importante esse espaço, justamente porque a gente coloca ali muitas das coisas que a gente diverge, que eu acho que é natural, né, a gente divergir em muitos aspectos, mas a gente tem aí as nossas convergências também. E o que eu vejo hoje aqui desse debate é que muito se convergiu aqui. E eu acho que a gente precisa buscar exatamente isso nesse momento. Eu vejo que a gente tem muitas divergências, né, dentro das nossas organizações, dentro das nossas próprias organizações a gente tem as nossas divergências, mas entre organizações também vão ter as suas divergências, mas a gente precisa nesse momento convergir. Como eu percebo, aqui todos são representantes de organizações que buscam a emancipação da classe trabalhadora brasileira, né, das correntes de opressão do capitalismo a nível global, e eu vejo então que a gente precisa, de certa forma, talvez entender o que cada um percebe enquanto revolução socialista, revolução comunista, e por aí vai. Eu, por exemplo, faço parte de uma organização que busca o comunismo. Então, portanto, a gente tem uma visão sobre o Estado. Então, a gente percebe que, por exemplo, na verdade, o que o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, visa, o seu norte é exatamente o definhamento do Estado. É isso que a gente busca. E é interessante a gente perceber que o PCdoB hoje faz parte do governo. E fez parte de outros governos. O PCdoB também disputa eleições, tem ali os seus deputados federais, tem deputados estaduais. Então a gente busca o fim do Estado, mas hoje a gente percebe o Estado que a gente tem no Brasil. E eu acho que fazer essa diferença é muito importante, para a gente não cair num movimento um tanto quanto idealista, apenas buscar aquilo que a gente quer sem colocar dentro da materialidade. Então a gente tem aqui uma convergência, todos nós queremos a emancipação da classe trabalhadora perante a burguesia, e a gente também percebe que essa burguesia brasileira pouco se importa com o seu desenvolvimento da soberania nacional brasileira hoje. Então, eu acho que é muito importante a gente perceber o Estado, principalmente o Estado brasileiro. Mas, para o PCdoB, o conceito de Estado ele é um tanto quanto leninista, marxista-leninista, e a gente entende o Estado como uma ferramenta de opressão. Seja no momento que a gente vive hoje aqui no Brasil, com um Estado burguês, então, portanto, uma democracia burguesa, porém para a própria burguesia, mas uma ditadura burguesa para a nossa classe trabalhadora, para a classe do proletariado. E o inverso, em estados proletários, então temos a democracia proletária para nós, da classe trabalhadora, e uma ditadura para a burguesia. Então a gente entende que essa dicotomia, essa relação, na verdade, entre ditadura e democracia é algo muito subjetivo e também depende dos momentos e o caráter do Estado como um todo. Hoje o caráter do Estado brasileiro é burguês. Então a gente não pode esperar nenhum movimento revolucionário vindo a partir do próprio Estado. Porque se o Estado é burguês, portanto, ele vai fazer de tudo para que a burguesia se mantenha nesse poder do Estado. E, portanto, a gente tem que ter atitudes revolucionárias que vão forçar essa mudança do Estado. Então, uma revolução, ela não é um ato único, ela não é apenas uma rebelião popular, ela é um processo. Toda revolução, a gente entende que ela é um processo. E sendo um processo, a gente precisa perceber em que momentos a gente se encontra hoje. Então,
um conceito muito interessante também é sobre a relação entre o poder econômico e o poder político. Uma vez que a gente apenas critica o desenvolvimento das nossas forças de esquerda perante ao poder político, a gente se esquece que, na verdade, o poder político, que está no campo das ideias, deriva do poder econômico. E aqui no início do debate eu provoquei aqui, né, os companheiros aqui presentes com relação a essa questão. Há uma íntegra desindustrialização do Brasil. E aqui mora a chave do nosso problema. Se a gente tem um avanço na desindustrialização brasileira, a gente, consequentemente, tem uma classe trabalhadora muito mais alienada. E, consequentemente, para os movimentos mais organizados, muito mais difícil de poder colocar o povo na rua e fazer pressão popular e tudo mais. Então, acho que é muito importante a gente fazer essas distinções, porque a gente pode cair no mesmo erro que a gente teve em 2013, 2014, onde setores que se diziam revolucionários e radicais batiam no governo Lula, e no governo Dilma, principalmente, né, em 2013, 2014, então batiam ali no governo Dilma e ajudaram a cair o governo. Né? Não estou dizendo que foi a força majoritária, né? Não estou dizendo que a culpa de um golpe ter vindo foi por conta das esquerdas que estavam à oposição do PT naquele momento, e é por conta disso que o PT caiu e tudo mais, e aconteceu o golpe. Também não acho que foi uma decisão deliberada do PT ao escolher Michel Temer como sendo o seu estrategista do golpe, assim como não é agora no momento do Alckmin. É um momento complexo. Mas esse é o jogo do poder político. A gente precisa debater, enquanto classe trabalhadora e a organização das massas, se é isso que a gente busca, é organizar as massas. Entender o que as massas hoje proclamam. Né? O que hoje a gente precisa de uma reindustrialização do Brasil, a gente precisa combater a fome no Brasil, a gente precisa combater a questão da moradia no Brasil. São pautas urgentes. E que nesse momento, eu acho que o companheiro Mauro ali foi que colocou, não sei se foi o Mauro, se foi o Heitor, acho que foi o Heitor, na verdade, que o governo Lula tem a cara do que o Brasil precisa para hoje. E talvez seja exatamente isso mesmo que esteja acontecendo. Agora, queremos continuar assim? Não. Visivelmente aqui no início do debate a gente conseguiu perceber que não queremos. Mas como a gente pode provocar essas mudanças? Vai ser batendo no governo Lula também? Temos que aprender com o nosso passado. Bater no governo Dilma não adiantou. Ir cegamente ao encontro do governo Dilma também não ajudou. O PCdoB hoje se encontra no momento, desde 2016, 2017, nos seus congressos, debate exatamente essa postura, como apoiando o governo naquilo que deve ser apoiado, sim. Hoje, o enfrentamento maior é contra o fascismo, e ele ainda está aí. Então, a classe trabalhadora se encontra altamente alienada. E o que podemos fazer nesse momento para poder organizar e estruturar a classe trabalhadora em direção à revolução socialista que a gente tanto busca? De novo, não vai ser através das instituições. Não podemos esperar de PT, porque o PT não se propõe a isso. Não devemos esperar do governo Lula, porque o governo Lula também não se propõe a isso. É um governo que desde sempre buscou a conciliação. Então, aqueles que foram decepcionados com o governo Lula até então, na verdade, se iludiram por uma idealização do próprio conceito do que seria o governo Lula. Que não seria um governo revolucionário radical, socialista, comunista. Não. Agora, também não podemos nos confortar e nos conformar com o que temos aqui até hoje. Estamos falando apenas de um ano, de um retrocesso de mais de 6. Então a gente precisa aí também perceber que dentro desse um ano, de fato, colocando os pés no chão, a gente não conseguiria resolver todos os problemas do Brasil. Existem poucos avanços tímidos. Agora, precisamos fortalecer o governo Lula à esquerda. Não
menosprezá-lo ou empurrá-lo e deixá-lo, como bem disse aqui algum companheiro também, para poder concluir, né, algum companheiro aqui também disse que não existe espaço vazio na política, e de fato não existe. E se a gente se abstiver desse debate dentro do governo Lula, o governo Lula vai ser tomado pelas forças que hoje são mais poderosas no poder econômico, no poder político, que é a burguesia, e vai cada vez mais empurrar o governo Lula para isso, se a gente se abstiver do governo Lula. Por isso que o PCdoB hoje fortalece o governo Lula e coloca-se à disposição para que a gente possa empurrar o governo cada vez à esquerda, né? Buscando também organizar a classe trabalhadora. Com isso, gostaria de agradecer aí aos camaradas, aos companheiros aqui que participaram do debate. Tamo junto, forte abraço. Muito obrigado, Lucas, né? Só lembrar os participantes aqui, né? Não somente o Lucas, mas o Luciano tem um pouco uma extrapolada no tempo, né? Para tentar respeitar aí o horário aí das falas. Mas tranquilo, né? Segue o debate. E o próximo, né? É o Heitor, né? Para fazer uso dos 10 minutos de intervenção. Então, Heitor, pode começar. Bom, agora nós chegamos no ponto que eu acho que eu julgo o mais nobre do nosso debate, né? Como diria o Lênin, o que fazer, né? Eu vou começar primeiro com o que não fazer, né? Para depois apontar uma pauta propositiva, né? Do que a gente tem que se afastar, né? Primeiro, a gente tem que se afastar desse discurso de fim da classe trabalhadora. Ponto. Esse discurso é a morte de qualquer possibilidade da gente construir uma nação decente, né? É óbvio, não estou negando aqui que a classe trabalhadora mudou, né? No entanto, não dá para negar que sem o trabalho humano nada acontece, né? Vou dar exemplos concretos, né, de setores da classe trabalhadora que foram extremamente ligados ao socialismo, à transformação da sociedade, portuários, né, estivadores, sempre foi uma categoria comunista. Não existe mais o estivador, praticamente, né? No entanto, continua existindo no porto alguém que transporta os contêineres para dentro do navio, que é um operador de guindastes. Então, a classe trabalhadora ela muda, ela se transforma, mas ela continua sendo o centro. E é só com ela que a gente põe de joelho a burguesia. Fora disso, nós não temos a menor possibilidade. E daí, eu acho que a gente tem que também refletir sobre o papel que vem jogando as questões identitárias, que dividem a classe trabalhadora, que não apontam o eixo de quem realmente pode. Não é na condição de negro, não é na condição de mulher que a gente vai dobrar o joelho da burguesia, e sim na condição de trabalhadores, de classe trabalhadora. E eu falo disso sem o menor problema, porque o meu trabalho cotidiano, a minha militância é em favela. Enquanto população favelada, a resposta que a burguesia dá é o assassinato, é a opressão. E ela só consegue se fazer ouvir quando ela para a produção. Quando ela para a produção, aí a resposta tem que ser outra. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, se afastar desse discurso de fim da classe. Depois, a gente precisa parar com a defesa das instituições, porque ela nos afasta dos trabalhadores. Vamos lá. Quem é aqui que pode, em sã consciência, defender o STF? Quem é que pode defender Gilmar Mendes, gente? Isso não faz o menor sentido. Quem é que pode defender o judiciário de primeira instância? Esse que não consegue garantir, está lá escrito na lei, o direito à vida, o direito à inviolabilidade do lar, e na madrugada é pé na porta. A PM mete o pé na porta da casa do trabalhador. Na madrugada, na noite, atira nas pessoas. Então, a gente não pode aqui ficar virando aqui os defensores da ordem instituída, porque senão nós nos descredibilizamos, né?
E aí estendo também a mesma crítica para os sindicatos. Os sindicatos hoje não têm a menor credibilidade. A menor credibilidade. Por quê? Porque não fazem a luta. Né? E aí vem sempre esse discurso de não, porque a classe mudou, porque as coisas hoje são outras. A gente tem uma categoria de trabalhadores que, se fosse no tempo do Marx, ele chamaria de lumpen. Ele chamaria daqueles que não podem, que não conseguem se organizar, que são os trabalhadores de aplicativo. E nós vimos greve dos trabalhadores de aplicativo, e bem sucedida, derrotou esse capitalismo sem face, invisível. E outra coisa, a gente precisa parar de mentir. Né? É a esquerda, com essa coisa de eleição, de vencer, de botar um ou outro, ficar elevando ao parlamento como se as soluções da vida do povo brasileiro fossem o parlamento. E nisso tem muito aí um mecanismo que a extrema-direita colocou, que são as emendas parlamentares. Aí fica aqui, consegue uma emendinha aqui, uma emenda ali. A gente tem que denunciar que tudo isso são farsas. São farsas. Que isso não vai resolver os problemas da classe trabalhadora. E aí, por fim, o que a gente tem que organizar? Para não extrapolar o tempo muito. Né? Vivemos o momento das oposições sindicais. A gente tem que varrer essa pelegada. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Esse pessoal que fica judicializando tudo que é luta sindical, que não bota o povo para fazer greve, que não trabalha na organização da classe trabalhadora, esse povo tem que ser varrido. E nas médias cidades, a gente pode ter a condição, hoje, o capitalismo migra para as médias cidades. O Lucas aqui, que é de São José, sabe disso muito bem. Né? Ali você pode fazer a junção da luta sindical com a luta do bairro, que é mais difícil na megalópole. Né? E, por último, os nossos candidatos majoritários, que a gente tem que lançar, deve lançar candidatos majoritários, eles não têm que serem síndicos do capitalismo. Eles têm que denunciarem as condições reais que a classe trabalhadora vive. Né? Partir para o enfrentamento. Essas são condições mínimas para a gente conseguir reerguer uma esquerda revolucionária nesse país. Porque nós corremos o risco, o grave risco, de daqui à próxima eleição termos a volta da extrema-direita nos braços do povo. Concluo. E ao wave, né, da Revolução Brasileira, pela intervenção. Agora, passando a bola para o Mauro Marques, né, da Emancipação Socialista. Né? Mesmo o limite de 10 minutos, pode começar a fazer uso da sua fala. Então, valeu, camaradas. Na segunda rodada aí, um abraço novamente a todos e todas que nos acompanham aí, né? Bom, são várias questões, 10 minutos talvez não nos dê conta, mas vou tentar ser bem rápido. O companheiro Lucas nos provocou um pouco aqui algumas questões que não se resolvem em 10 minutos, nem em 30, que seria o que nós teríamos aqui, mas podemos dar uma pincelada, né? Então, nós da emancipação temos alguns debates sobre isso, estamos também, como o companheiro Chan colocou, estamos aí no movimento da Frente Socialista Revolucionária, tentando aglutinar companheiros e companheiras, grupos de diversas origens, né? Retomar a esquerda socialista também numa perspectiva mais fraterna, de aproximação, não só de fragmentação, ódio e afastamento e oportunismo, etc. Revolução Brasileira, quem sabe pode estar conosco, e convidamos os companheiros a dialogar conosco, aí, fazendo esse chamado, companheiro Heitor e os demais camaradas da Revolução, são nossos primos, certamente, né? PCdoB, para ser sincero, não é nosso primo, vamos ser sinceros, assim, com todo respeito, né, companheiro Lucas, né? Estamos em diferentes espaços, né? Mas podemos dialogar, e a nossa luta antifascista e anti-neoliberal certamente é uma luta comum. Fizemos muitas lutas, fizemos chapas, não é? Em outros momentos, e também nos enfrentamos em outros momentos, né?
E concordo contigo, Lucas, que a revolução não vem do Estado, né? E acho que ninguém espera que o Estado burguês, com Lula, ou mesmo um governo do PCdoB, um governo da Revolução Brasileira, um governo do PCO, um governo do POR, possa fazer a revolução a partir do Estado, de forma nenhuma. O que nós discutimos, na verdade, é o limite, inclusive, de um projeto até reformista, porque nós temos na história projetos reformistas que constituíram contradições importantes, são inúmeros projetos reformistas. Podemos citar o Allende, que era limitado, mas veja a diferença do Allende, são 50 anos, ok, mas veja a diferença do Allende, era um outro contexto, aos governos Lula, não só esse. A diferença brutal. E Allende conseguiu construía contradições, também conciliava, é verdade, mas também construía contradições. E contradições também que ajudaram a derrubar o seu governo, mas, enfim, não é o objetivo desse debate, né? Então, não vem do Estado. Agora, um governo em que a esquerda participa pode estar colaborando com um Estado nefasto aos trabalhadores. Porque um dos princípios da conciliação de classes, que nós quatro concordamos aqui, pelo que eu percebo, né, é a necessidade de concessões ao povo, mesmo que mínimas. E isso cada vez é menos provável. O capitalismo muito agressivo, um capitalismo recessivo, um capitalismo financeiro, como o próprio Lucas colocou muito bem, cada vez limita a possibilidade de concessões dos trabalhadores. Limita. É muito difícil. Então, na verdade, o governo Lula nem é questão de ser revolucionário. O governo Lula nem reformista é, para ser bem justo. Não tem reforma. Me diga uma reforma do governo Lula. Reforma mesmo. Não é uma lei disso, lei daquilo, cotas. Não, lei, reforma, que muda a estrutura. Não. O Congresso não deixa. E qual o enfrentamento que se faz? Repito a pergunta. Há um enfrentamento público sobre isso? O Executivo não pode debater publicamente com o Legislativo, criticamente? Olha o que fez o Petro na Colômbia. Também limitado. Não é um exemplo para nós o Petro, por favor. Mas veja o que o Petro fez. Fez enfrentamento aos ministros da direita, que ele mesmo convocou, mas ok, né? E enfrentou o Legislativo. Limitadamente, sem dúvida. Eu estou dizendo que é possível uma outra forma. Lula faz o contrário. Olha o que foi o teto de gastos. Em certo sentido, o teto de gastos é pior. O arcabouço fiscal, desculpa. O arcabouço fiscal é pior que o teto de gastos em algum sentido. Porque o teto de gastos, pelo menos, dava a perspectiva da inflação para você ampliar o investimento público. O teto de gastos, o arcabouço limita até mesmo isso. Não tem como referência a inflação. Veja esse ponto. Cara, ele é mais flexível. É mais, entre aspas, moderno para os direitos do capital. Mas ele é pior que o teto de gastos em alguns aspectos. Veja que curioso. O novo ensino médio. Podemos dizer, o governo fez apontamentos que houve pressão e o governo mudou o novo ensino médio. É verdade. Aí levou para o Congresso. Aí o Mendoncinha fez várias mudanças. E base do governo votando a favor da urgência para votar logo. Sabemos que é simbólico. Não ia mudar o resultado. Mas o que significa isso? Uma parte dos governistas votando a favor da urgência para votar o PL reformado pela União Brasil, que é base de governo. Embora o Mendoncinha se diga oposição. Mas o que significa isso? O que significa isso exatamente? Conseguimos interpretar? Isso é só um acidente? São só alguns gatos que votaram contrário? O que significa isso exatamente? E o PCdoB votou contrário. A urgência é importante destacar aqui, né? Para ser justo. Nem vou falar nos acordos com o Centrão, que isso é comum nos últimos governos, né? Será que não existe uma outra forma política? É sempre pelas alturas, é sempre de costas para o povo. Sempre de costas para o povo. Aí, quando a coisa aperta, nós chamamos o povo para mobilizar. Aí não consegue mais. O companheiro Lucas falou da questão da desindustrialização, que é um tema riquíssimo, sem dúvida. Agora,
Eu não entendo que isso tenha uma relação com a classe trabalhadora e seu atraso, necessariamente. Não tenho essa leitura. Né? Inclusive, em tempos de ecossocialismo, nós até pensamos, na verdade, se o modelo industrial baseado na indústria tradicional é o caminho para a humanidade. Isso é uma outra coisa, ok, não vamos entrar a fundo nisso, não há tempo. Né? Agora, revoluções foram feitas na China, que não era industrial naquele momento. Né? Nicarágua, não foi socialista, mas revoluções, ok? Democráticas ou socialistas. Cuba, Irã, Portugal, era atrasado Portugal, era um império atrasado. Estou dando alguns exemplos aqui, teria outros, né? Não são sociedades industriais. Aí você pega, Estados Unidos é industrial, embora também em decadência. A classe trabalhadora lá é mais consciente que a nossa, não nos mostra isso. Na Europa, é possível, sim, imaginar que alguns países industrializados têm uma classe com uma história de luta importante. Ok. Mas não podemos menosprezar o mundo não industrial. Essa é uma tradição do marxismo, e eu acho que ela é comum a todos nós aqui, hein? Uma boa parte do marxismo pensa dessa forma. Mas que podemos sim repensar esse modelo, essa lógica, de que o industrial é o avançado e de que o rural é o atrasado. Quem disse isso? Quem disse isso exatamente? Não? O mundo rural, ou não tão industrializado, ele pode também nos dar surpresas. Eu dei aqui várias surpresas, dei vários exemplos aqui. Né? Então, por fim, tenho ainda 2 minutos, né, para concluir, né, sobre a questão do governo Lula ser disputado pela esquerda, né, respeitosamente, companheiro Lucas, o governo Lula já está tomado. Não é questão de nós deixar o Lula ser tomado, nós somos muito pequenos, né, não temos essa importância, esse peso neste momento, né, esperamos ter um dia. Já está tomado pelos nossos inimigos. Claro, alguns lá dentro vão lutar por concessões para a classe, e cada vez menos concessões vão acontecer. Sim, alguns vão lutar. Alguns acreditam mesmo que pode lutar por dentro. Nós não temos essa perspectiva, que infelizmente o governo já está tomado pelo outro lado. Não é? Pelos valores neoliberais que tu mesmo colocou aí. Não é? E que as contradições que existem no governo não são suficientes para reverter uma dinâmica. Veja o novo ensino médio, vou retomar essa questão, né? Nenhuma fala do ministro, ficou amarelo, vendo o projeto ser descaracterizado, ser desmontado pelo Congresso, não deu uma palavra. Como se chama isso? Quando você é atacado e não dá uma palavra. O ministro, nem estou falando do Lula, que nem se envolve muito nesse tema, né? Como se chama isso? Concluindo, companheiros, não dá uma palavra. Já tem um caminho estabelecido. Infelizmente, não é o caminho dos trabalhadores. Agora, para concluir mesmo em 20 segundos, certo que qualquer luta antifascista, nós estaremos juntos nas ruas. Estaremos sempre juntos. Lutas antineoliberais, estaremos juntos. Mas, nesse momento, o governo Lula acho que está mais para o outro lado. Não o fascismo, não, né? Mas no campo neoliberal e no campo que abre a possibilidade do retorno reacionário. Então é muito complicado. Então a luta é dura em todos os sentidos. Um abraço e muito obrigado, camaradas. É isso aí, então, ao Chan, né? Ao Chan não, ao Mauro, né? Que o Chan é o próximo, confundi aqui, pela participação. Agora é a vez do Chan, né, de fazer o uso da palavra. 10 minutos, pode começar a usar, Chan. Obrigado, Guilherme. Eu gostaria até de começar pela questão do Allende mesmo, né? E outro ponto histórico muito importante da política, né, é essa tentativa recorrente na história de tentar transformar o fascista ou o golpista em democrata, né? Foi o erro, né? Nós não questionamos, né, o martírio, né, de Allende, porque ele entregou a vida contra o golpe, mas, né, o erro político de acreditar que convidando Pinochet para o governo impediria o golpe.
E essa é uma lição que deve ser entregue, né, atualmente para o próprio governo Lula e as esquerdas que apoiam o governo, né? Você não tem como transformar, né, como se fosse uma unção, né, a democracia como valor universal, ela transforma o fascista, o miliciano, a burguesia, né, em progressista, ela vai deixar de acumular o capital e provavelmente pode até vir a ser aliada e enfrentar o imperialismo, né? Isso, né, infelizmente, na atual etapa do capitalismo não tem como acontecer, né? É dramática a situação, inclusive, do povo palestino, né? Porque as burguesias, né, e as dinastias, né, dos países árabes, eles estão em acordo comercial com o Estado de Israel, comprometendo a luta do povo palestino e a luta de todo o povo árabe e da classe trabalhadora na região, né? Essa é uma situação dramática. No Brasil, a mesma coisa, né? Os camaradas falaram da redução da burguesia, né? É um elemento físico, econômico, né? A redução de uma classe social, mas o que sobrou, ela é sócia direta ou gerente do capitalismo mundial e dos países imperialistas, como os camaradas falaram, inclusive a China, que é um outro debate que é importante a gente fazer. Então, na política, acho que a primeira lição é essa, né? Não há como, né, vencer o neofascismo na próxima eleição. A gente ficou sabendo aí, né, pela imprensa, né, da filiação de prefeitos na região Nordeste, bolsonaristas no próprio PT, né, vão participar das eleições municipais, né? Já havia coligações e alianças eleitorais nas últimas eleições, né, em várias regiões do país com a extrema-direita nas eleições municipais. Agora é a reedição, né? Como que você vai vencer o inimigo, né? Você, né, compondo, atraindo ele para dividir a administração em crise do Estado capitalista, né? Então essa é a lição, né, que um setor da esquerda parece que ainda não avaliou, né? Então, a aliança José de Alencar, depois Temer, né, e a própria situação da Dilma, né, é parte de um projeto que foi apresentado bem após a Constituição de 88. Né? Eu lembro bem, né, pelo próprio Zé Dirceu e também do José Genuíno, a Nova Esquerda, a aliança com os setores da burguesia progressista do Brasil. Nós temos que romper o isolamento eleitoral, nós temos que fazer aliança com os setores da burguesia, e daí tinha nome, né, o PMDB, setores latifundiários, né, oligarquias regionais, setores mais, né, truculentos da classe trabalhadora no campo, na cidade, mas, né, que se chamava, né, dentro dessa nova concepção, né, de abandono da independência de classe, né, para uma viabilidade eleitoral, né, para conseguir a vitória eleitoral, e depois, né, vai se aprofundando, né, o abandono da ideia de classismo para a ideia de cidadania, sindicato cidadão, sindicato responsável, aquele que atende a família, colabora com o patrão, né? Em 1992, o sindicato em Minas Gerais Betim é o primeiro a lançar o acordo tripartite, né? Patrão, governo e trabalhador, todos responsáveis, né, para a defesa da administração. Depois vem o modo petista de governar, as prefeituras, né? Daí tem o PT, que chegou, inclusive, a se posicionar contra a própria Constituição, a conciliação da Constituição de 88, né? E depois vem um partido que vai consolidando a democracia burguesa pela ética e cidadania, todo mundo conversando na mesa, patrão, trabalhador, né? Que é a política, a democracia burguesa é a própria conciliação de classes, né? A gente não pode ter essa visão fatalista, né? Nós estamos perante um Estado burguês, vivemos um sistema capitalista, teve a crise do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, então não temos caminho.
uma ideia de fim da história dentro de uma concepção de esquerda, né? Então a ideia de a gente ter um limite, um horizonte histórico limitado, sem a possibilidade de transformação social, não é a perspectiva do marxismo revolucionário, né? E da concepção histórica, né? do marxismo, né? Então, eu acho assim que na atual etapa do capitalismo mundial, é bem óbvio, todos os camaradas falaram, não há como haver um processo de reforma agrária, minimamente respeito às garantias individuais, até mesmo às garantias democráticas, emprego, salário, industrialização, se não houver uma ruptura com o imperialismo e o capitalismo no país. Não há outra possibilidade, né? E é o processo de mobilização popular, né? Quem tem essa mobilização popular? É o Lula, né? O Lula saiu da prisão, estava preso, e veio, na prisão ele já era, nas últimas eleições, na prisão era o candidato favorito. Então a classe trabalhadora, né, jogava um peso muito grande, apesar do nosso problema grave, né, desse transformismo para a democracia burguesa que uma parte da esquerda fez, né? O populismo, a liderança populista é um problema, né? A gente precisa de um projeto da classe trabalhadora, mas mesmo assim, né, essa liderança popular, né, esperava, né, uma saída e uma mudança e uma transformação social. No mínimo era a revogação das reformas, todas elas, né? Os camaradas, agora essa situação do novo ensino médio é gritante, né? É uma situação absurda. Então se esperava até plebiscito, né? Auditoria, não é nem a ruptura, é a auditoria da dívida, né? Que a Dilma revogou, vetou, o Congresso Nacional aprovou, né? A Dilma, inclusive no momento mais dramático do golpe, né, ela aprofundou a Lei de Segurança Nacional, atacou o seguro-desemprego, a garantia dos pensionistas por morte, né, já tinha essa implicação, esse problema com o veto à auditoria, né, da dívida pública. Olha o tamanho do problema da conciliação de classes e a defesa da democracia burguesa e das suas instituições, né? Como que a classe trabalhadora vai sair na rua para defender, né? Então, essas experiências elas são importantes. No próximo período, né, a primeira pergunta do nosso camarada, o Lucas, né, o que fazer nos próximos 3 anos? E imediatamente, né, a gente se unir para concluir, né, numa política, né, de combate à extrema-direita dentro do governo Lula, e, consequentemente, a gente deve se colocar independente ao governo Lula, enquanto ele não romper, porque a gente não vai apoiar um governo que tem a presença da extrema-direita dentro do governo, né? Que não tem como, é inviável. Então, mas aqueles que confiam e acreditam no governo Lula, né, se posicionar pela ruptura com a burguesia e construção de um governo da classe trabalhadora sem patrões, né, e tarefas anticapitalistas. Então é isso, quero agradecer nos segundos finais, né, Guilherme? Obrigado aí pelo debate, vamos continuar, a mesa de debate é um debate permanente, né, nunca termina, é sempre o começo. Então a gente tem que continuar debatendo, né, e se encontrando para aprofundar esses temas, né, que é as tarefas dos socialistas revolucionários, daqueles que são lutadores para o próximo período. Obrigado a vocês e a todos que nos assistem, e até mais. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma atividade aí do Mesa de Debates, agradecendo ao Lucas, primeiramente, ao Chan, ao Mauro, ao Heitor, agradecendo a você que nos acompanhou até neste momento, né? É um debate, acho que foi bastante qualitativo hoje, assim como outros debates aí que aconteceram nessa semana, né? Lembrando que amanhã é nossa última mesa, né, que vai ocorrer, né,
aí no canal, que vai contar com a presença, né? Vamos dar uma mudada um pouco na composição, com o professor Ivo Tonetti, né? Professor aposentado da Universidade de Alagoas. Vai ter também a participação do Beto, né? Um militante aí socialista, né? Acho que o Chan e o Mauro também conhecem. E, né, a presença também do Santiago, que é um militante independente, né? Que acho que tanto o Mauro, tanto o Chan também, né, conhece. Eu, né, também conheço o Santiago aí de longa data. E, né, então, para a gente finalizar aqui, quero lembrar para o pessoal se inscrever aqui no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né, acompanhe aqui o nosso trabalho, né, curta, compartilhe, comente, né, esta live, outras lives, né, outras matérias que nós produzimos. E também, né, segue a gente no TikTok, Facebook, Instagram, né, nas redes sociais. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix, né, 385-007-02800. CPF, lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, né? Então, para a gente continuar fazendo aqui nossas atividades e continuar crescendo, né, a gente precisa, né, de ter um suporte, né, financeiro. E a gente também tem, né, o Padrim, né, que é o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates, que é outra plataforma, né, de financiamento. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Fica o convite para assistirem a live, né, de manhã. Então, um forte abraço e fui.